Antes, vamos ao nosso quiz de hoje. O que são variáveis contínuas ou intervalares? O que é uma distribuição normal? O que é desvio padrão? O que é uma variável paramétrica? Como já vimos em aulas passadas, uma distribuição de frequências é dita normal quando os valores da média, mediana e moda coincidem. E a representação gráfica dessa distribuição de dados ela é simétrica e mesocúrtica, a partir desse ponto de tendência central. Quando essas características são observadas em uma distribuição de frequências, essa é considerada uma distribuição normal. Ao realizarmos um experimento onde obtemos valores para uma variável quantitativa contínua ou intervalar, se nossa intenção é testar a hipótese de haver diferença entre as médias dessas distribuições, é de suma importância, antes de realizarmos um teste de hipótese paramétrico, checar se esses dados vêm de distribuições normais ou se distribuem normalmente. Para isso, nós podemos utilizar procedimentos específicos que testam a hipótese de haver normalidade de distribuição desses valores. Os principais testes de normalidade disponíveis são D'Agostino-Person, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling e Kolmogorov-Smirnov, estando esses testes agrupados em ordem decrescente em termos de poder, onde o teste de Agostino-Person é o mais poderoso, mas exige um tamanho amostral, isso é, um N maior. O teste Shapiro-Wilk tem um poder intermediário, exigindo um N também intermediário, assim como o teste de Anderson e Darling. E, por último, o teste Kolmogorov-Smirnov, que é o teste menos poderoso, entretanto, é útil para quando temos amostras muito pequenas. Além de termos de saber se os nossos dados se distribuem normalmente, nós também temos que ter ideia de como é a variabilidade desses dados. E a medida de dispersão indicada para isso é o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida baseada na variância que indica a dispersão desses dados dentro de uma amostra em relação à média. Então, o desvio padrão é dado pela raiz quadrada da variância, onde a variância é a soma de n valores que correspondem às diferenças entre o valor da média e os valores individuais elevado ao quadrado, isso tudo dividido pelos graus de liberdade, isso é, n-1. E qual a importância disso na realização de um teste de hipóteses? Num teste de hipóteses paramétrico, a variável em questão deve ser paramétrica. E para essa variável ser paramétrica, ela deve ser uma variável quantitativa intervalar ou contínua. Além disso, testes de hipóteses paramétricos são definidos por dois parâmetros, sendo eles a média e o desvio padrão. Além do mais, como vimos, os dados devem ser distribuídos de forma normal, para que nós possamos utilizar as características de uma amostra distribuída normalmente para fazermos então inferências quanto à igualdade ou diferença entre duas médias de duas distribuições distintas, que é justamente o objetivo da realização de um teste T, que é o assunto de nossa aula de hoje. O teste T de Student, ou simplesmente teste T, é um teste de hipóteses paramétrico usado para testar a hipótese de existir diferença entre duas médias de dois conjuntos de dados distribuídos normalmente. A estatística T foi introduzida em 1908 por William Seeley Gossett. Gossett era químico da cervejaria Guinness, em Dublin, na Irlanda.
Gossett havia sido contratado devido à política inovadora de Claude Guinness em recrutar os melhores graduados em Oxford e Cambridge para os cargos de bioquímico e estatístico da indústria Guinness. Gossett desenvolveu o teste T como um modo barato de monitorar a qualidade da cerveja tipo Stout da cervejaria Guinness. Em 1908, Gossett publica o teste T na revista acadêmica Biométrica. Entretanto, ele foi forçado a utilizar o pseudônimo Student devido ao seu empregador considerar tudo aquilo que era desenvolvido nas indústrias Guinness como um segredo industrial. Então, como foi dito, o objetivo inicial do teste T de Student era monitorar a qualidade da cerveja do tipo Stout lote a lote. Para isso, Gossett desenvolveu o seguinte método. O valor de T calculado seria igual à diferença entre a média da amostra 1 e a média da amostra 2, dividido pela variância do conjunto, vezes raiz quadrada de 1 sobre o tamanho da amostra 1 mais 1 sobre o tamanho da amostra 2, com o objetivo ulterior de comparar as médias de dois conjuntos de dados paramétricos através das diferenças entre elas. O objetivo do teste era testar se a hipótese de igualdade, isso é, a hipótese nula, poderia ou não ser aceita, garantindo assim que os lotes subsequentes mantivessem a mesma qualidade da cerveja produzida pela Guinness. O conceito por trás do teste T é que se forem escolhidas inúmeras amostras de tamanho N a partir da mesma população, e se fossem calculadas as médias para uma variável dessa amostra, que possuísse uma distribuição normal, a distribuição dessas inúmeras médias amostrais seguiria uma distribuição T-Student, que é uma distribuição normal. Então nós teríamos um intervalo de confiança, geralmente 95% ou 0,95, de 1 menos o valor de P. E nós teríamos duas regiões, isso é, um valor de P dividido por 2 numa região crítica situada a valores mais altos do que a média e uma região crítica de P sobre 2 localizada com valores para essa variável inferiores à média. A matemática do teste consiste em formular as hipóteses H0 e H1, calcular o valor de T e aplicá-lo à função de densidade de probabilidade da distribuição T-Student, medindo o tamanho da área abaixo dessa função para valores maiores ou iguais ao valor de T calculado. Se a probabilidade para o resultado for muito pequena, isso é, inferior a 0,05 ou 5%, podemos concluir que a diferença entre as médias é estatisticamente significativa. Simplificando, se o valor de T calculado residir dentro do intervalo de confiança definido por alfa, a conclusão é que a diferença entre as médias é meramente creditada ao acaso, isso é, não é significativa. Entretanto, se o valor de T calculado estiver dentro dos valores definidos para as zonas críticas, o que podemos concluir é que a diferença entre as médias é maior do que aquela creditada ao acaso, sendo assim estatisticamente significativa. A localização dessas zonas críticas, para os quais o valor de T calculado é considerado diferente do ponto de vista estatístico, é determinada pela escolha da lateralidade do teste. A lateralidade do teste depende de como é formulada a hipótese. Por exemplo, no caso da letra A hipótese é formulada da seguinte maneira. A hipótese nula H0 ela defende a igualdade entre as médias, enquanto que a hipótese alternativa H1 defende meramente a diferença entre as médias. Nesse caso, nós admitimos um teste T bilateral, tendo em vista que admitiremos valores para a média do segundo conjunto de dados, tanto maiores como menores em relação à média do primeiro conjunto de dados. No exemplo da letra B, a hipótese nula defende a igualdade entre as médias dos dois conjuntos, enquanto que a hipótese alternativa H1 defende que a média do segundo conjunto seja maior do que a média do primeiro conjunto. Nesse caso, nós defendemos uma lateralidade unidirecional, isso é,
nós defendemos que apenas médias maiores do que a média original sejam consideradas como diferentes. No exemplo da letra C, nós temos a hipótese nula de que as duas médias sejam iguais. E a hipótese alternativa, H1, defende que a média do segundo conjunto seja inferior à média do primeiro conjunto. Mais uma vez, nós temos o caso de um teste T unilateral. É muito comum os programas virem com as notações em inglês two-tailed, significando bilateral, ou one-tailed, significando unilateral. Na maioria das vezes, em estatística, nós optamos por utilizar o modelo two-tailed, pois simplesmente na formulação das nossas hipóteses, a nossa hipótese nula defende sempre a igualdade entre as médias, enquanto que a hipótese alternativa defende a diferença entre as médias, não importando se essa diferença é para valores maiores ou menores em relação à média do primeiro conjunto, diferentemente dos testes T unilaterais, onde nós admitiremos em uma das opções que a média do segundo conjunto seja apenas inferior à média do primeiro conjunto, ou que a média desse segundo conjunto seja apenas superior, sendo assim unilateral. Então, para o teste T de Student, o valor de T calculado ele deve ser confrontado com o valor de T esperado. Esse valor de T calculado depende dos graus de liberdade para a densidade da função de T. E existe uma diferença entre o cálculo dos graus de liberdade quando a amostra é unilateral em relação quando a amostra é bilateral. O cálculo dos graus de liberdade quando a amostra é unilateral, o grau de liberdade será igual a n-1, isso é, o tamanho amostral menos 1. Para uma distribuição bilateral, os graus de liberdade serão iguais a n-2. O valor de T calculado também depende do intervalo de confiança escolhido para o teste. Como vimos anteriormente, os intervalos de confiança podem variar. Entretanto, nós escolhemos geralmente um intervalo de confiança de 95%, isso é 0,95, para que tenhamos um poder de teste alto, ao mesmo tempo reduzindo as chances de cometer erro do tipo 1. Então, como podemos ver, o valor de T calculado para um intervalo de confiança de 95% depende diretamente do grau de liberdade, tendo em vista que nós só utilizaremos o intervalo de confiança de 95%. Percebam que quanto maior o grau de liberdade, menor o valor de T calculado. Isso significa que quanto maior for o tamanho da amostra, o nosso N, mais graus de liberdade nós teremos e assim o valor de T se torna cada vez menor, tornando o teste T mais poderoso na detecção de diferenças significativas entre dois conjuntos de dados. Para a realização de um teste T de Student, para comparar a média de duas amostras, nós precisamos atentar para uma série de pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que os dados devem ser quantitativos contínuos. Isso é, a variável escolhida como variável dependente deve ser uma variável cujos dados são quantitativos medidos de forma contínua ou intervalar. A distribuição desses valores de dados deve ser normal ou muito próxima à normal. A medida de tendência central utilizada deve ser a média e as variâncias das médias devem ser iguais para os dois conjuntos de dados, não permitindo assim discrepâncias muito grandes no que diz respeito à variabilidade dos dados. Existem três tipos de teste T. O teste T para uma amostra, que é um teste cuja aplicação é comparar a média de uma variável obtida de uma amostra com uma média hipotética para essa variável da população. Nesse caso, o valor de T calculado depende da média da amostra menos a média hipotética definida sobre o desvio padrão amostral, que por sua vez está dividido pela raiz quadrada de n. O segundo tipo de teste T é o teste T pareado, onde nós temos a condição de uma única amostra, entretanto, essa amostra se encontra em duas situações distintas. Um típico caso de medir o valor da variável dependente antes e depois de uma dada intervenção. Então, esse tipo de teste T se destina a comparar as médias de uma variável em duas situações distintas, antes e depois de uma dada intervenção.
O valor de t calculado, então, é igual à média para a variável na primeira situação, isso é, antes, menos a média da variável na segunda situação, isso é, depois da intervenção, dividido pelo desvio padrão dessa amostra, vezes raiz quadrada de 2 sobre n, onde a quantidade de graus de liberdade é de 2 vezes n menos 2. Por último, nós temos o teste T não pareado. Esse teste é destinado para testar a média de duas amostras independentes. Então, aqui nós compararemos as médias de uma variável entre duas amostras independentes com variâncias iguais, onde o valor de t calculado é igual a média do conjunto 1 menos a média do conjunto 2 dividido pelo desvio padrão vezes a raiz quadrada de 1 sobre n da primeira amostra mais 1 sobre o n da segunda amostra, onde a quantidade de graus de liberdade utilizada no teste é a soma dos dois tamanhos amostrais menos 2. No caso do teste T para uma amostra ou para o teste T pareado, nós não precisamos nos preocupar com diferenças entre as variâncias dos conjuntos de dados, tendo em vista que para o teste T de uma amostra, nós só temos uma amostra, logo só existe uma variância calculada para essa amostra. No caso do teste T pareado, se trata da mesma amostra. No caso do teste T não pareado, como nós estamos diante de duas amostras independentes, pode ser que haja diferenças significantes entre as variâncias dos dois conjuntos de dados. Quando isso acontecer, é possível fazer uma correção utilizando o teste T não pareado para essas duas amostras, e quando essas variâncias forem consideradas diferentes do ponto de vista estatístico, nós podemos utilizar a correlação de Welk-Satterthwaite. Vocês verão que é muito mais simples na prática do que possa parecer, tendo em vista que vocês não precisarão se preocupar com esse tipo de cálculo matemático ao utilizar um software estatístico. Por último, é necessário atentar que existem opções não paramétricas ao teste T. O que significa isso? Quando estamos diante de uma variável qualitativa ou quantitativa discreta, variáveis essas que não são paramétricas, nós poderemos utilizar o teste não paramétrico equivalente ao teste T para esse tipo de variável. Também esses testes não paramétricos servem para quando estamos esses dados Essas opções não paramétricas também serão úteis quando nós trabalharmos com dados quantitativos contínuos cuja distribuição não é normal, isso é, quando a distribuição dos dados é anormal. Então, essas opções não paramétricas são o teste de Wilcoxon para uma amostra, o teste de Wilcoxon pareado e o teste de Mann-Whitney. O teste de Wilcoxon para uma amostra equivale-se ao teste T para uma amostra, enquanto que o Wilcoxon pareado equivale ao teste T pareado e o Mann-Whitney equivale ao teste T não pareado. Então, sempre que nós precisarmos comparar dois conjuntos de dados cuja variável escolhida para o estudo seja uma variável qualitativa ou quantitativa discreta, nós disporemos do teste de Wilcoxon e do Mann-Whitney para checar se há diferenças entre as medianas desses conjuntos de dados. Isso também vai ser aplicado quando nós trabalharmos com uma variável quantitativa contínua. Entretanto, ao realizarmos o teste de normalidade, nós detectamos que aquela distribuição não é normal. Como vocês verão em breve, na prática é muito mais simples.